Olá, nós estamos agora no 15º vídeo dos primeiros passos. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida. Hoje nós vamos falar de dízimos e ofertas. Como são importantes os dízimos e ofertas. Há muita especulação com relação a isso, logicamente. Quem não é de Jesus nunca, jamais vai entender alguém que separe a 10ª parte de tudo que recebe e consagra no altar. Eles naturalmente vão dizer: você está dando dinheiro para pastor, você está sendo enganado, porque eles não conseguem alcançar a grandeza da palavra do Senhor, da obediência, da submissão. Eles não conseguem, por mais que eles tentem fazê-lo. Eu me lembro que durante um tempo eu fiquei afastado do Evangelho, quando eu era ainda muito garoto, e a gente gastava um dinheirão. Na época eu era sargento, paraquedista, saía com a galera e todo mundo tomava cerveja à vontade, às vezes sobrava para a gente pagar aquela contona no final da farra, e estava tudo bem. Quer dizer, você traía sua esposa, passava um dia num motel gastando dinheiro com uma mulher da rua, tá tudo bem. Às vezes as pessoas acham até que você é o cara, você é o cara, é esperto, mas não para dar dízimos e ofertas. Isso sempre vai ser censurado, porque existe uma estratégia do inimigo para endurecer o coração das pessoas, sabe? É tremendo isso, é uma revelação profunda, é uma revelação que você deve guardar para a tua vida toda a sua jornada com Deus, tá? A principal estratégia do inimigo é essa: endurecer o teu coração para que você não invista no reino de Deus, por diversas razões. Primeiro, porque você prejudica você mesmo. Existem promessas tremendas para aqueles que são fiéis dizimistas, para aqueles que têm um coração aberto para Deus. É preciso que as pessoas compreendam quais são as promessas e por que elas estão ofertando, estão dizimando. É muito importante, Quando você deixa de dar o seu dízimo, de consagrar o seu dízimo a gente não dá. A Bíblia diz que o dízimo já pertence a Deus. Então o dízimo a gente consagra. Entrou dinheiro, você pega na mesma hora. Bom, quanto eu recebi? Recebi R$1.000, R$100, a Bíblia diz que pertence a Deus. Isso é uma questão de fé, É uma questão de fé. Quem não tem fé, obviamente, não vai fazer. Ninguém é obrigado a fazer. É uma questão de fé, Dízimo é a 10ª parte de tudo que nós ganhamos, tudo que recebemos, todo dinheiro que passa na nossa mão. A Bíblia diz que a 10ª parte pertence ao Senhor. E aqui você tem um divisor de águas, Você tem uma definição de quem é quem, porque a pessoa que não nasceu de novo, ela não vai dar dízimo, ela não vai consagrar dízimo, não vai. Se ela não nasceu de novo, ela não vai dar, a não ser que ela dê tipo assim: não, eu vou dar porque eu quero receber, eu vou dar porque eu quero prosperar. Ela vai dar, entrega o dízimo dela, mas porque ela está de olho naquilo que vai receber. O verdadeiro cristão não, ele sabe que vai receber, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus fez a promessa, ele vai cumprir a promessa. Mas ele entrega o dízimo porque é o certo, porque é uma regra estabelecida por Deus, Ele entrega o dízimo no altar sem nenhuma pena, sem nenhum receio, sem questionamento. Às vezes eu canso de ver pessoas que estão com dificuldades financeiras, mas ganhou dinheiro, pega a 10ª parte, vai lá e consagra no altar. E depois você vê essas pessoas fortalecidas, sendo honradas, sendo abençoadas, porque fiel é aquele que fez a promessa, Agora, as ofertas, elas são da mesma forma importantes, porque das ofertas nós tiramos daquilo que é nosso
para oferecer no altar. É diferente. Dízimo, a Bíblia diz que já é de Deus. Você não mexe no dízimo. Você não está dando dízimo quando você vai lá e separa a 10ª parte. Você está entregando para Deus o que a Bíblia diz que é de Deus. Jesus disse, dai a César o que é de César. São os impostos, tem que pagar. A gente dá a Deus o que é de Deus. Certo? Então, quando você deixa de honrar a Deus com dízimos e ofertas, o que acontece? O primeiro prejudicado é você. E depois, os propósitos do Senhor são prejudicados, que automaticamente trarão também mais prejuízo para você. Porque Deus tem propósitos, Deus tem projetos, vidas precisam ser salvas, precisam ser cuidadas. Na medida em que você deixa de honrar ao Senhor, você está não somente deixando de se colocar debaixo das promessas de Deus, mas também está prejudicando os propósitos do Senhor, o que vai lhe trazer, obviamente, consequências ruins, né? Ok? Então essa é a principal estratégia do inimigo. Ele é uma forma que ele tem de enfraquecer a igreja, de impedir o avanço da igreja. É uma maneira que ele tem de impedir você de estar debaixo desse mover das promessas que foram feitas para aqueles que são fiéis, dizimistas e ofertantes, que o fazem com todo amor, com toda alegria. Ok? Bom, nós já vimos aqui em vídeos anteriores que Deus não abre mão de ser honrado. Deus não abre mão de ser honrado. Nós vimos aqui, eu até expliquei um desses vídeos anteriores, que Deus sempre exige a parte dele, né? E lá no Éden, Deus disse para Adão e Eva, vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores, menos um. Aquela árvore ali é proibida, é a minha parte. Aquela árvore representava o dízimo do Senhor. O que Adão e Eva foram fazer? Foram comer exatamente daquela árvore que Deus disse para eles não comerem. As consequências foram inevitáveis e a gente conhece, né? Então Deus não abre mão de ser honrado. Você não pode de jeito nenhum perder esse entendimento, essa visão. O meu Deus, ele não abre mão de ser honrado. Eu preciso honrá-lo de todas as formas possíveis. E nada mais original de se honrar a Deus do que ser fiel nos dízimos e das ofertas. Quando você vai no aniversário de alguém, você quer honrar uma pessoa que é muito amiga, que é muito especial para você, o que você faz? Você compra um bom presente, né? Você chega lá com um bom presente. Se não for uma pessoa muito especial, você compra um presentinho. Se for uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem te ajudado bastante, você vai fazer questão de dar um presente melhor, de maior valor, porque a pessoa vai se sentir honrada, né? Então, não se esqueça, Deus não abre mão de ser honrado. Ele te dá muito mais do que você entrega lá no altar, mas ele não abre mão de receber, de ser honrado. Ele não precisa do teu dinheiro, mas ele não abre mão de receber a tua honra. Entende? Quem compreende essa verdade cresce, é próximo, abençoado, tem experiências profundas com Deus, né? Você vê o que aconteceu com Abraão, o teste que Deus fez com Abraão. Ele queria abençoar Abraão. E aí o que ele fez? Ele disse, Abraão, pega teu filho, o teu único filho, o filho verdadeiro que você teve com Sara, vai lá e oferece o teu filho em sacrifício para mim. Era só um teste, a gente sabe disso, né? Quando Abraão pegou o cutelo lá, aquela faca de pedra, que ia matando o garoto, ele disse, opa, não faça mal para o garoto. Foi só um teste. Eu agora sei que você tem disposição para sacrificar, para me honrar. Então agora eu vou te abençoar, vou abençoar quem te abençoar, vou abençoar a tua descendência, vou abençoar. Aí Deus faz uma declaração de bênçãos para a vida de Abraão. Entende? A pessoa tem que estar disposta a honrar. O que a Bíblia diz, a gente viu num vídeo anterior aí, que a gente falou da cultura da honra, né? O que o Senhor diz em 1 Samuel 2,30? Aos que me honram, eu honrarei.
Então vamos deixar bem claro, quem é que será honrado por Deus? Aqueles que honram a Deus, né? Então você tem que ter essa cultura, esse entendimento. Eu vou honrar para que eu seja honrado. Eu vou honrar a Deus com os meus dízimos. Vou separar, entrou, é do Senhor, está aqui, já separo, é de Deus. Eu vou separar ofertas dentro das condições que eu tenho. Eu vou sacrificar as minhas ofertas, porque eu sei que quanto mais eu honrar ao meu Deus, mais eu serei honrado por Deus. Veja o que aconteceu com o rei Salomão, né? Em 2 Crônicas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Eu vou contar aqui para a gente ganhar tempo, tá? Se você quiser, depois você pode ler. 2 Crônicas 1, versículos 6 e 7. O que aconteceu? Salomão estava muito feliz que ele tinha acabado de construir o templo do Senhor, né? E então ele acordou um dia e falou: eu vou honrar a Deus. E naquela época Deus recebia a honra do sacrifício de animais. Isso parou quando Jesus morreu por nós. Jesus se fez o cordeiro, né, do sacrifício. E aí Deus não aceitou mais a morte sacrificial de animais. Mas até ali, animais eram sacrificados em honra a Deus. E aí Salomão acordou um dia e falou assim: eu vou sacrificar para Deus, eu vou honrar a Deus. E mandou sacrificar no altar 1000 bois. Imagina, num dia, 1000 bois foram sacrificados no altar para Deus. Sabe o que aconteceu? Você pode conferir na sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 1, versos 6 e 7. Deus apareceu para Salomão naquela mesma noite e disse: Salomão, o que você quer que eu te faça? Pode pedir. Olha que lindo, né? Porque ele disse: aos que me honram, eu honrarei, né? Salomão honrou a Deus e foi honrado por Deus. Um texto que eu gosto muito também é esse texto aqui de Ageu, capítulo 1, que fala sobre o regresso dos israelitas do cativeiro. Quando eles voltaram do cativeiro, eles chegaram lá em Israel e diz a Bíblia que cada um foi cuidar dos seus próprios interesses, foi construir as suas edificações, suas casas, e largaram para lá o templo do Senhor. E o templo do Senhor ficou abandonado, ficou em segundo plano. Meu Deus, basta você ler o capítulo 1 de Ageu para você entender isso. Vamos lá, qual era a situação deles, tá? Em Ageu capítulo 1, nós vamos ler os versículos 5 e 6, já deixei separado aqui para a gente ler. Ora, diz aqui, ó: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestis-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Tem muita gente recebendo salário no saco furado, né? O dinheiro não rende, vai tudo embora. Por quê? Porque Deus não está satisfeito, não está abençoando. Qual era o motivo deles estarem nessa situação? Vamos ler do versículo 7 ao 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a minha casa, a casa do Senhor, né? E dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Você vê, Deus queria era isso, ser exaltado, ser glorificado. Olhaste para o muito, mas eis que alcançaste o pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa.
Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Meu Deus, meu Pai, como é sério isso, né? Você entende? Então, quando eles voltaram, ao invés de priorizar a casa do Senhor, o que eles foram fazer? Cada um foi cuidar da sua casa. Deus fechou a torneirinha, começou a dar tudo errado para eles e foi um problemão, né? E a gente vê que essa é a situação que muitas vezes as pessoas vivem. Elas não têm um coração aberto para dar. Parece que não tem fé, parece que elas pensam que se vão honrar a Deus, vai faltar para elas. Isso é falta de fé, porque ele disse: aos que me honram, eu honrarei, né? Você honra e você é honrado por Deus. Ok? Bom, e o Senhor então deixou isso muito claro aqui neste versículo, Mateus 6:33. Eu nem vou abrir aqui. O Senhor diz aqui neste versículo o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, ou seja, os interesses do reino, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Qual é o caminho determinado por Deus para você receber paz, alegria, prosperidade, saúde, portas abertas e tudo que a gente busca e pede a Deus? O caminho não é você buscar essas coisas. Jesus disse: busca em primeiro lugar o reino de Deus, os interesses do reino. As outras coisas eu vou acrescentar na vida de vocês. Você entende? É honra, é honrar para ser honrado, né? Pessoa que tem um coração aberto para dar, ela vai arrebentar, ela vai crescer, ela vai ser honrada, porque a palavra de Deus não pode voltar vazia. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. Não tem como a palavra de Deus ser mentirosa. Ok? Bom, nós vamos ler ainda 3 versículos que falam sobre dízimos e ofertas. 2 Coríntios 9, do verso 6 ao 8. Deixa eu abrir aqui. 2 Coríntios. Deixa eu achar aqui. 2 Coríntios 9. Pronto. Do verso 6 ao verso 8. Diz assim: digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Interessante. Quanto mais você semeia, mais você vai colher. É fé. Diga comigo, isso é fé. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, não por necessidade, porque eu tenho que pagar o aluguel da igreja, porque eu tenho que ajudar a pagar a luz. Não é por isso não, né? Porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Que maravilha, que coisa linda, né? Aí aqui embaixo, 2 Coríntios 9, versículo 10 agora, diz assim: ora, aquele que dá a semente ao que semeia, quer dizer, se você vai semear, se você tem dinheiro para dar de oferta, se você tem prazer de honrar ao Senhor com aquilo que Deus tem te dado, é Deus que tem te dado, é Deus que te dá a semente para você semear. Olha o que diz aqui: ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. Oh, glória a Deus! Louvado seja o Senhor Jesus. E para encerrar, nós vamos ler Malaquias capítulo 3, né? Malaquias, deixa eu abrir aqui, é um versículo bastante conhecido, né? Malaquias capítulo 3, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 12. Vamos entender o que diz a palavra do Senhor. Vamos lá.
Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Quer dizer, é aliança. Você tem que se tornar para mim, porque aí eu vou me tornar para você, né? Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos. Aí vamos lá. Em que? Nos dízimos. O que são os dízimos? A 10ª parte de tudo que passa pelas nossas mãos, a Bíblia diz que pertence ao Senhor. Nós não estamos dando, quando consagramos o dízimo no altar, na verdade nós estamos devolvendo, entregando para Deus aquilo que a Bíblia diz que é dele. Tá? E Deus estava aqui irado com o povo de Israel, porque eles estavam roubando algo que pertencia a Deus, que era o dízimo do Senhor. Entendeu? E aí ele diz aqui, olha, em que te roubamos, né? E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, tá? E nas ofertas alçadas, nas ofertas. Ora, o que são as ofertas, né? As ofertas são aquelas contribuições que nós damos, tirando do que é nosso, né? Que são tão importantes quanto o dízimo. Você vê que elas estão aqui relacionadas, né? De igual forma. O povo de Israel pergunta: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então você vê que as ofertas também são importantes. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. E aí ele diz aqui no verso 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento. Olha aqui, olha, se você entra na estratégia do inimigo, você prejudica os propósitos do Senhor. Ele diz aqui, ó, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E ele ainda diz aqui: por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Já reparou que às vezes é uma enxurrada de desgraça? Queima a geladeira, estraga o fogão, o carro estraga, e teu dinheiro vai vazando, teu dinheiro vai indo embora. Deus disse aqui, olha, eu vou repreender o devorador. Está vendo? É promessa do Senhor. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: caramba, ele é abençoado demais. Porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, que maravilha! Eu espero que você tenha entendido a importância de ser leal, ser fiel nos dízimos e também nas ofertas. Uma questão de fé. Há promessas maravilhosas para nós que honramos ao Senhor. Até porque, na hora H, quem é que nos socorre? Né? Às vezes as pessoas ficam confiando em si mesmas, confiando no saláriozinho que recebem, mas na hora H é Deus que nos socorre. É Deus que dá força para trabalhar, Deus que abençoa o teu trabalho se você trabalha por conta própria, Deus que abençoa a tua microempresa, Deus que te mantém no emprego que você está, Deus é que faz o teu dinheiro dar para pagar as contas, Deus é que te protege muitas vezes da violência, do homem mau. Deus é tremendo. Então, a Ele toda a honra e toda a glória. Ninguém está de olho no seu dinheiro, né? A gente sabe que existem coisas erradas por aí, mas isso não diminui a importância de sermos cumpridores da palavra e honrarmos a Deus com os nossos dízimos e também com as nossas ofertas alçadas. Graça e paz, Deus te abençoe, obrigado pela sua atenção. Nos veremos no nosso próximo vídeo.